O mês de junho chega numa situação dramática no que diz respeito ao combate da pandemia do coronavírus no Brasil. O menosprezo do presidente da República e a omissão do Ministério da Saúde levou o nosso país a uma situação de total descontrole no combate à crise sanitária. São mais de 500 mil pessoas notificadas pelo Ministério da Saúde. São mais de 30 mil óbitos. Isto nos números oficiais do Ministério da Saúde. Estudos das nossas universidades apontam que hoje no Brasil nós já teríamos mais de 5 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Isso mesmo, mais de 5 milhões de pessoas. E por que essa triste realidade? Porque o Brasil, o governo federal, não fez a lição de casa, a começar pelos testes para a população de risco. Não tendo os testes, não há o diagnóstico, e não tendo o diagnóstico, não há notificação por parte do Ministério da Saúde. Por isso que os números estão muito aquém da realidade vivenciada pelo nosso povo. Os testes, eles deveriam e foram sinalizados pelo governo federal, cerca de 46 milhões de testes para a população de risco. Até agora não foram entregues nem 10 milhões desses testes e nem a metade foi usada nos municípios. Os municípios não têm testes disponíveis, os municípios do interior. Testes nós só temos para as pessoas que estão internadas em estado grave ou as pessoas já em óbito. Mas a gravidade não é só no que diz respeito aos testes. Na questão, por exemplo, dos respiradores, de 14 mil respiradores prometidos, foram entregues cerca de 1.500 apenas. Dos 4 mil leitos prometidos, foram entregues apenas 540 leitos. Uma situação absurda. Alguém pode dizer, não, mas tem a questão, como é que faz isso se não tem recurso? Existem recursos disponíveis. Existe dinheiro novo para atender essas demandas. 29 bilhões de reais foram disponibilizados, recursos novos para atender especificamente a questão do coronavírus, para ajudar os estados e os municípios. Destes 29 bilhões de reais, nem 9 bilhões chegaram aos estados e municípios, o que mostra o descaso do governo federal no sentido de combater a pandemia. E quem sofre a consequência é o povo mais simples, humilde e trabalhador. A pandemia nas grandes capitais avança do centro para as periferias e avança também dos estados centrais para os municípios do interior em cada estado da federação, atingindo populações vulneráveis, populações que têm mais dificuldade de fazer o enfrentamento da pandemia. É isso que está levando o nosso país a essa situação calamitosa. Uma situação que aponta para mais de 5 milhões de pessoas contaminadas. E as projeções dizem que nós chegaremos ao final do ano com mais de 100 mil pessoas em óbito. Um absurdo, lamentável, pela falta de responsabilidade, de ação efetiva do governo federal no combate ao coronavírus.